Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um módulo do programa Máquina de Vendas. Hoje a gente vai se aprofundar a respeito de funil de vendas. Você vai entender a fundo o que é um funil de vendas e qual é a importância dessa ferramenta. Aliás, uma ferramenta que, se você hoje não usa no seu negócio, isso pode estar impactando muito no seu resultado. E é isso que eu quero trazer para você. Então, bora de conteúdo, vamos lá entender o que é um funil de vendas. O funil de vendas, ele nada mais é do que uma ferramenta utilizada para mensurar o desempenho da sua equipe em relação ao processo de prospecção. Então, o funil de vendas é uma ferramenta de alta performance, onde você pode mensurar ali cada etapa do processo e saber exatamente aonde que você deve corrigir, como que você deve corrigir, qual é o desempenho de cada pessoa da sua equipe, principalmente para que você não tenha muletas, né? Então, se você é um consultor de vendas e dentro do academia que você trabalha, do estúdio, do box, o funil de vendas está sendo mensurado, isso não significa que a gente está mensurando o funil de vendas simplesmente para saber se você está produzindo ou não, né? O funil de vendas, além de enxergar sua produtividade, ele te gera a possibilidade de melhorar a sua produtividade e impactar e muito no seu resultado. E é isso que você vai entender aqui. Então, isso é o funil de vendas. E aí o funil, ele tem essas etapas que eu vou apresentar aqui para você, né? Você tem lá o topo do funil, a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4, a etapa 5, a etapa 6, né? E a etapa 7. Você vai entender o que é cada uma dessas etapas, né, ao que corresponde e como que a gente deve trabalhar com cada uma delas. Então, o topo do funil, o que é o topo do funil? É a sua lista de oportunidades. Então, você pode mensurar, você deve mensurar um funil para cada lista de oportunidade que você vai trabalhar e você deve mensurar um funil geral para você saber qual é o resultado geral do processo de prospecção que você está fazendo. Então, nós vimos no módulo anterior quais são os canais que você pode trabalhar de prospecção. E aqui você pode separar, mensurar um funil para cada canal de prospecção e ter um funil geral que soma todos os canais de prospecção. Então, vamos usar um exemplo aqui. Se eu tenho uma lista de renovações para entrar em contato, essa primeira etapa, o topo do funil qual é o tamanho da minha lista. Quantas pessoas que tem aqui na minha lista? Eu tenho que transformar isso em números. Então eu tenho uma lista aqui de 100 pessoas que têm plano a vencer. Então o topo do meu funil vão ter 100 pessoas ali. Eu vou colocar o número 100, que representa o total de pessoas que eu tenho na minha lista para eu entrar em contato. Segunda etapa do funil. E aí isso tem que ser mensurado diariamente. Até indico que você tenha um quadro aí em algum local, né? Ou que você mensure isso numa planilha no Excel, mas que você mensure isso a cada situação que você vai trabalhando. Isso tem que ir mudando, né? Então, eu tenho lá a segunda etapa do funil, as tentativas de contato. Não são as pessoas que eu consegui falar, são as pessoas que eu já tentei falar. Para que serve essa etapa? Para eu entender quantas tentativas cada consultor está fazendo, né? Cada pessoa da equipe, quantas tentativas ela está fazendo. E quantas tentativas a gente precisa fazer para que efetivamente a gente consiga falar com uma pessoa, né? Então nem todas as pessoas que estão na nossa lista, elas vão nos atender. Mas eu quero saber para quantas pessoas eu já tentei falar. Daquele total de 100 pessoas que eu tinha na minha lista, quantas eu já tentei ligar? Essa é a segunda etapa do funil. Terceira etapa são contatos efetivos. Então não é pessoas que eu tentei ligar. Disquei ali para o Pedro e o Pedro não atendeu. Ele vai lá para tentativas. Eu já tentei falar com o Pedro. Beleza. Agora essa terceira etapa são as pessoas que me atenderam. Então eu tenho 100 pessoas na minha lista, já tentei ligar para 30, dessas 30, quantas me atenderam? Quantas eu consegui efetivamente falar? Essa é a terceira etapa do funil.
Depois, a gente vai para os agendamentos, porque quando eu consigo falar com uma pessoa, o meu objetivo é agendar, seja uma aula experimental, uma visita, né? Agendar para que essa pessoa venha até a academia, o box ou o estúdio, né? Então, aqui é quantos agendamentos eu já tenho, né? Nem todas as pessoas que eu vou falar vão topar agendar algo comigo. Então, eu preciso saber dessas pessoas que eu efetivamente consegui falar, quantas toparam agendar alguma coisa. A quinta etapa do funil, dessas que agendaram, quantas compareceram. Isso tem que ir mudando dia a dia. Então, eu tenho um agendamento lá, essa pessoa veio, eu vou lá e acrescento uma pessoa a mais nessa etapa 5 do funil. Olha, mais uma pessoa que estava agendada que compareceu. Dessas pessoas que compareceram, eu tenho que saber quantas fecharam, né? Então, agendei lá 20 aulas experimentais, dessas pessoas, quantas vieram? Dessas que vieram, quantas compraram? E a última etapa é quantas compraram planos anuais, que é o nosso foco principal de vendas. Por quê? Porque no final, eu vou ter uma conta, depois de um determinado período, se eu mensuro com frequência o funil, eu vou ter um planejamento mais assertivo. E a gente vai falar sobre um planejamento de vendas. O que é um planejamento mais assertivo, Henrique? Eu já sei, olhando para isso daqui, quantas pessoas eu tenho que ter na minha lista se eu quiser fazer 10 vendas, por exemplo. Então, olha, eu olho nos 2 últimos meses o meu funil de renovação, nos 3 últimos meses o meu funil de renovação, e eu já consigo planejar o que eu vou precisar fazer a mais, né? Ou se vai ser necessário fazer de acordo com os indicadores que eu venho mensurando para que eu consiga chegar num determinado objetivo, numa determinada meta. Eu já sei que numa lista de 100 de renovações, eu vou conseguir vender para 10. Aí eu vou numa lista de inativos, eu já sei que de 100 eu vou vender para 5. Numa lista de retornos, de 100 eu vou vender para 15. Então, eu vou olhar historicamente qual é o desempenho que eu estou tendo e eu vou ser mais assertivo no planejamento. Não só, eu vou criar ações para que eu possa melhorar a performance de cada funil, de cada canal de prospecção que eu estou trabalhando. Então, aqui são as etapas do funil, né? Topo de funil representa o total de contatos. Etapa 2 representa o total de ligações realizadas para uma determinada lista. Terceira etapa representa o total de ligações que foram atendidas, com quantas pessoas de fato a gente conversou. Etapa 4, agendamentos, representa o total de agendamentos realizados durante as ligações. Podemos dizer que esta etapa é qualificada, pois filtra as pessoas que realmente têm interesse no serviço oferecido. Ou seja, se a pessoa agendou com você, é porque muito provavelmente ela tem interesse em retomar uma atividade ou interesse em conhecer melhor sua promoção. Aqui a gente já começa a esquentar esse lead ou esse mailing, né? Esse contato. Bom, representa a etapa 5, comparecimentos, representa o total dos agendamentos que compareceram de forma presencial na academia, no box ou no estúdio, né? Fechamentos, representa o total de pessoas que se matricularam, independente do plano que elas compraram. E fechamento de anuais representa somente do total que fechou, quantos deles compraram planos anuais, que é o seu foco principal de vendas. Henrique, o que fazer, eu vou voltar aqui, o que fazer para melhorar, por exemplo, cada etapa do funil, né? Então, eu estou percebendo, olhando para o meu funil geral, eu estou percebendo que eu tenho poucas opções, né, de lista de contatos aqui na minha mão. Isso significa que eu vou ter que fazer ações para criar lead ou criar mailing, né? Então, eu vou usar situações bem específicas. Algumas academias, box ou estúdios dizem assim para mim, Henrique, a gente tem poucos alunos ativos. Então, significa que quando você vai trabalhar funil de renovações, você tem poucas oportunidades, né? Eu tenho poucos clientes inativos, o meu negócio é muito novo, eu nem tenho, acabei de inaugurar o meu negócio, eu não tenho lista de inativos. Não tenho pessoas aqui que já passaram
para eu ligar? Então significa que as ações externas, as ações corporativas, as ações através das redes sociais, elas vão ter que ser muito mais intensas para que você possa gerar essas listas e trabalhar o funil de vendas, mensurar o funil de vendas que cada uma dessas listas estão te gerando de oportunidade, né? Bom, etapa 2, tentativas de contato. Então, como é que eu faço para melhorar essa etapa, Henrique? O quanto que isso pode impactar? Bom, eu percebi que a gente está, do total de lista, a gente tem tentado falar com poucas pessoas. Ou um consultor tem tentado mais do que o outro. Então, isso significa que, para melhorar esse processo, eu posso controlar melhor, né, o que esse consultor tem desenvolvido de tarefa. Então eu vou lá olhar se no horário que a gente determinou, por exemplo, eu determinei que o consultor A, todos os dias das 9 às 11, o foco dele tem que ser fazer o processo de prospecção. Então nesse horário, eu estou percebendo que ele está com um índice baixo de desempenho, eu vou intensificar o acompanhamento dele. Vou ficar próximo, vou tentar diminuir as tarefas que tem ali, colocar alguém para auxiliar ele, para que ele não tenha desculpa para não sentar e fazer os contatos, né? Então isso é uma ação que eu posso fazer para melhorar essa etapa do funil. Contatos efetivos. Então eu percebi que o consultor A, que é o da manhã, ele está conseguindo um volume de contatos efetivos maior do que o consultor B. Aí eu vou olhar lá para a etapa anterior. Os dois estão fazendo a mesma quantidade de tentativas, né? Por que eles estão conseguindo um resultado menor ou diferente? Porque um tem feito mais tentativas e o outro feito menos? Ou eles estão com a mesma quantidade de tentativas? Ou na média estão com as mesmas quantidades? Na média eles estão com a mesma quantidade. Então pode ser que no horário do consultor B, as pessoas estejam no horário de trabalho, tem menos possibilidade de atender. O que eu faço? Inverto a lista. Então vou pegar a lista do consultor B, de todas as pessoas que ele não conseguiu falar, e vou colocar uma regra. Você vai tentar hoje ligar para essa pessoa às 4 da tarde. Se você não conseguir, você tenta amanhã de novo ligar para ela no horário das 5. Se você não conseguir, você tenta depois de amanhã no horário das 18. Depois que você fez 3 tentativas, essas pessoas que ainda assim você não conseguiu falar, você me dá que eu vou entregar isso para o consultor da manhã. E vou pegar os contatos do consultor da manhã, que ele já fez 3 tentativas e não conseguiu falar, e vou entregar para o consultor da noite. De repente, inverter nesses horários aumenta o meu índice de efetividade. Então, ou se mesmo fazendo isso eu não conseguir melhorar essa performance nesta etapa, isso significa que eu posso, por exemplo, alterar os horários que eles estão fazendo esse processo de prospecção. Talvez eles estejam ligando em horários que realmente as pessoas não conseguem atender, né? Então, vamos mudar o horário que a gente faz essa prospecção. Mas tudo que eu mensuro, eu posso criar ações para melhorar cada etapa, se eu estiver enxergando isso de forma clara. Quarta etapa, agendamentos. Eu estou enxergando que o consultor A está conseguindo agendar muito mais que o consultor B. Henrique, como é que eu melhoro esse processo? Isso tem a ver com script, isso tem a ver com abordagem. Então, o consultor A está sendo muito mais eficaz na abordagem do que o consultor B. Então, isso significa que eu posso colocar um junto com o outro, o consultor B. Vamos ouvir aqui o que o consultor A tem falado para que você possa melhorar a sua performance. O consultor A senta junto com o consultor B e ouve as ligações dele e ajuda ele a melhorar a performance dele. Direciona ele o que ele pode mudar na abordagem, como que ele pode melhorar a abordagem. O consultor B acessa a plataforma, assiste esses treinamentos aqui, para que você possa melhorar isso daí. Ou eu, enquanto líder, vou sentar do lado dele e vou pegar o script padrão e verificar se ele está seguindo aquela abordagem ou não. Isso faz com que eu melhore essa etapa do funil. Etapa 5, comparecimentos. É uma reclamação muito comum, né? As pessoas dizem assim: poxa, Henrique, a gente agenda com 10 pessoas para comparecer 5, né? Se você está fazendo isso, é natural. Às vezes você agenda com 10 e comparece só 2, ou seja, 20% de efetividade. E o que eu faço para mudar?
Quais são as ações que eu posso fazer para melhorar essa etapa do funil? Você pode, por exemplo, fazer um disparo de mensagem confirmando o agendamento do aluno. Então, olha, agendei com o José amanhã às 9 horas. Significa que o consultor da noite, antes de ir embora, você pode separar uma tarefa para ele enviar uma mensagem padrão para as pessoas que estão agendadas para vir amanhã cedo, para lembrar essas pessoas a respeito do agendamento delas. Isso pode melhorar seu índice de efetividade. Na abordagem do agendamento, tem que ser gerada escassez. Olha, nós temos apenas esse horário, é importante que você compareça porque toda vez que eu agendo com você, se você de repente não comparecer, talvez eu esteja deixando de agendar com alguma outra pessoa. Então tem que certificar se o script está sendo usado de forma incisiva para aumentar o nível de comprometimento do cliente. Então isso são ações que podem melhorar essa etapa do funil, né? E aí é óbvio, mensurou, identificou, mudou as ações, mensura de novo e vê o quanto que isso melhorou. E você vai ter que fazer isso ad eterno, né? Esse é o trabalho de gestão, da gestão comercial. Eu brinco que o gestor ele é como se fosse um DJ, né? O DJ, toda vez que ele troca a música, ele tem que ajustar o grave, o agudo, o volume, né? A mesma coisa o gestor, toda vez que troca o mês, a semana, o dia, ele tem que ir lá ajustar para que ele esteja com o som dele limpo, né? Equalizado, que ele esteja com o processo equalizado, né? E é esse o trabalho de um gestor. Então dificilmente você vai ver um DJ que vai numa festa, deixa lá uma playlist, né? E retorna no final da festa. Qual que é o trabalho do DJ? Ele está ali na cabine de som, ajustando, equalizando o som de acordo com cada música que ele troca e percebendo também o que tem agradado mais o público. É como o trabalho de um gestor. O gestor ele tem que ficar equalizando esses fatores o tempo todo e percebendo o que ele pode fazer de diferente para agradar mais o público dele. Então é um trabalho muito similar, né? Eu gosto de fazer essa analogia porque fica fácil de você entender. Agora, se você vai lá, coloca a sua playlist, sai e volta no final do mês para saber se realmente a galera curtiu a festa, muito provavelmente você vai perceber que a festa acabou faz tempo e que ninguém gostou e ninguém vai querer retornar na sua próxima festa. Ou o resultado foi péssimo, né? Então, é muito importante você entender qual é o seu papel dentro desse processo, você líder, você gestor e você consultor também. Perceber que esses indicadores, eles não servem simplesmente para te cobrar. Eles servem para você ter oportunidade de enxergar, né, coisas que talvez você não consiga enxergar a olho nu e ter a oportunidade de melhorar, né? Isso daí não é uma ferramenta de penalização, muito pelo contrário, é uma ferramenta para que a gente possa enxergar cada etapa do processo e ter a oportunidade de melhorar. Bom, fechamentos. Então, como é que eu posso melhorar essa etapa? Isso tem a ver com protocolo de atendimento. Isso tem a ver com protocolo de fechamento e negociação. Eu percebi que um tem fechado mais do que o outro. Eu preciso treinar fechamento com essas pessoas. Eu preciso colocar um junto com o outro. Ele precisa assistir treinamento, ele precisa melhorar essa abordagem, né? Um fecha muito bem, mas não fecha plano anual. Então ele está com problema na taxa de qualidade. Problema na taxa de qualidade a gente viu nos módulos lá atrás. Isso nos indica que ele tem problema na negociação, né? Então, vou voltar aqui para ficar mais claro. Problema no fechamento está relacionado a protocolo de atendimento. Ele está atendendo as pessoas, mas não está conseguindo encantar a ponto da pessoa tomar a decisão de comprar. Ou pode até ter algo a ver com o seu time interno, com o seu time técnico. A gente consegue trazer muitas pessoas para fazer aulas experimentais, só que as pessoas experimentam e esses professores não estão tendo a habilidade de criar uma conexão com esses clientes. Não deixa eles seguros a ponto deles comprarem. Então, se só atendimento foi show ali, isso já facilita o trabalho do seu consultor de vendas também, né? E aí fica mais fácil para ele poder fechar. E é comum, gente, isso acontecer, né? É muito comum, por exemplo,
uma academia que começa a trabalhar em alta performance, uma academia, um box, um estúdio, os professores que estavam habituados ali a atender poucas pessoas dentro daquele horário, eles começam a atender um volume maior de pessoas. E se isso não for muito bem trabalhado com a sua equipe, isso começa a irritar o seu profissional. Então, tem 3 pessoas fazendo aula experimental, lá vem o consultor com mais uma aula experimental. O cara fala, puta, pra mim não dá pra eu atender, eu já tô ocupado. Passa pro outro. Cara, ele já fez uma quebra de rapport ali e isso pode impactar no fechamento da sua venda, né? É comum acontecer isso, Henrique? É comum acontecer isso. Por isso que a gente tem que enxergar e através desses indicadores a gente identificar onde que está o problema e corrigir, né? E aí o fechamento de plano anual tem a ver com a negociação e fechamento. Às vezes o consultor está conseguindo fazer com que as pessoas se sintam encantadas, o seu professor está fazendo um excelente atendimento, o cara sai pronto para comprar, o consultor vende, mas não vende a coisa certa, né? Não vende o melhor pensando num contexto geral, tanto para o cliente quanto para você. Então significa que está faltando informações ali para o cliente ter mais segurança de comprar um plano mais longo. Então isso tem a ver com fechamento de vendas, né? Então olha só que cada uma dessas etapas ela tem solução para ser corrigida. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui no quadro que eu vou mostrar para vocês o quanto de impacto financeiro que isso pode gerar você melhorando uma pequena porcentagem de cada etapa do funil. O quanto que isso pode impactar financeiramente para você. Então eu vou te convidar para a gente ir para o quadro e você vai acompanhar comigo como que isso pode impactar no seu bolso. Olha só, vou te dar um exemplo prático aqui do quanto que mensurar funil pode impactar no seu resultado. Então eu estou colocando um exemplo aqui, ó. Em um funil que a gente tem uma lista de contato de 1000 pessoas. Dessas 1000 pessoas, a gente já tentou falar com 800. Ou seja, a gente já tentou falar com 80% da nossa lista. Dessas 800 pessoas que a gente já tentou falar, 700 delas atenderam a gente, ou seja, 87% das pessoas que a gente tentou falar atenderam a gente. Dessas 700 pessoas, 350 delas, ou seja, 50% das pessoas que a gente conseguiu falar, agendaram com a gente. Dessas pessoas que agendaram, 125 delas compareceram, ou seja, 50% das pessoas que a gente agendou compareceram. Dessas pessoas que compareceram, 56% delas, ou seja, 70 delas, compraram, que corresponde a 56%. Dessas 70 pessoas que compraram, 35 delas compraram planos anuais. Ou seja, 50% de quem compareceu, de quem comprou plano anual. E cada plano anual corresponde a R$1.000, ou seja, esse trabalho nos gerou um resultado final de R$35.000 nesse exemplo. Aí você vai dizer, Henrique, por que você está me mostrando isso daqui? Porque eu te mostrei qual que é a importância de você mensurar o funil e falei que cada etapa do funil você pode fazer um trabalho para que você possa melhorar e te expliquei o que você pode fazer em cada etapa. Então vamos supor que eu peguei todas essas etapas e eu apliquei, ações para que eu possa melhorar cada etapa. E eu melhorei quase nada. Eu melhorei apenas 10% em cada etapa. E aí vamos ver o quanto que isso pode impactar no nosso resultado. Então, olha só, a mesma lista de 1000 pessoas, só que ao invés de eu tentar falar com 80%, eu já tentei falar com 90% das pessoas, né? Então vou colocar aqui. 90% das pessoas, tá? Aí eu lembro que das pessoas que eu tinha tentado falar, 87% delas me atenderam. E eu vou fazer ações para melhorar isso. Então isso daqui tem que corresponder, eu tenho que melhorar 10% essa etapa do funil, isso vai para 97%. Aí eu vou pegar lá as 900 pessoas, vezes 97%, significa que esse número aqui, ó, vai para 873 pessoas. Porque eu melhorei de 87% para 97% com essas mudanças que eu apliquei.
Beleza. Aí aqui o meu índice de efetividade, ou seja, em relação aos agendamentos, foi de 50%. E eu intensifiquei as ações e subi esse índice para 60%. Então eu tenho que pegar os 873 vezes 60%. Então aqui eu vou conseguir 523 agendamentos. Então eu subi isso para 60% de efetividade. O número de comparecimento também era de 50%, e aí eu apliquei as ações que eu sugeri e consegui subir esse índice de 50% para 60%. Então vou pegar 523 pessoas vezes 60%. Então o número de pessoas que compareceram subiu de 125 para 313, porque eu aumentei esse índice de 50% para 60%. Aí, 56% das pessoas tinham comprado, de 125, 70 compraram. Eu vou aumentar em 10% isso daqui com as ações que eu vou aplicar. Então, de 56 vai para 66%. Aí eu vou lá, 313 vezes 66%. Aqui vai para um volume de 206 vendas, porque eu subi de 56 para 66%. Melhorei em 10% a etapa do funil. Aí, de 206, eu tinha conseguido que 50% dessas pessoas comprassem planos anuais. Eu vou aumentar para 60% esse índice. Então, eu vou pegar 206 vezes 60%. Então, aqui passaria a ser 123 vendas anuais, né? Porque eu subi de 50% para 60% o meu índice de efetividade. Se cada plano corresponde a R$1.000, eu saí, deixa eu anotar aqui, eu saí de um resultado que era 35 mil para um resultado de 123 mil reais. A pergunta que eu faço, será que é importante mensurar funil? Será que mensurar funil e colocar ações que você possa melhorar o funil te gera a possibilidade de você melhorar que seja 10% em cada etapa do funil? Será que isso tem um impacto grande no final? A gente está falando de sair de 35 mil para 123 mil reais de faturamento nesse exemplo. Então, é óbvio que são números figurativos, mas o quantos por cento eu cresci do total do meu funil, melhorando cada etapa em 10%. Então, vamos lá. Isso significa que 35 mil, 35 mil vezes 100 dividido por 123. É o contrário. É 123 mil vezes 100 dividido por 35. Significa que eu melhorei 10% em cada etapa do funil e isso impactou em 351% de crescimento nas minhas vendas. Aí eu pergunto mais uma vez, será que é importante mensurar funil? Será que isso pode impactar no seu resultado? Espero que esse exemplo tenha te ajudado a refletir aí do quanto que é importante você estar acompanhando de perto esse trabalho e poder efetivamente fazer o seu resultado crescer mês a mês, ação a ação, acompanhando de forma individual cada um da sua equipe. Espero que esse exemplo tenha te feito refletir do quão é importante o follow-up, o acompanhamento, o treinamento, os indicadores, para que você realmente possa buscar alta performance, né? Eu costumo dizer que não existe nenhum atleta de alta performance que consiga excelentes resultados sem que ele insistentemente treine e principalmente sem que ele tenha indicadores, né? Ou seja, por que os recordes são batidos? Porque existe uma métrica, né? Então, se eu diminuo aquele tempo, eu supero um recorde. Aqui, nesse processo, é a mesma coisa. Quando eu mensuro cada um desses indicadores e eu treino
a equipe, oriento, mudo as ações, consequentemente os resultados podem sofrer impactos que são gigantes. E com pequenas mudanças vocês viram que é possível ter resultados extraordinários. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse módulo, e nos encontramos no próximo módulo. Até lá!